O ombro é uma das articulações de maior arco de movimento do corpo humano. Ele é estabilizado externamente pelo músculo deltoide e internamente pelos músculos do manguito rotador. As lesões do ombro podem ocorrer nos pacientes idosos ou nos pacientes jovens, praticantes ou não de esportes. Os tendões estabilizadores do ombro internamente são principalmente o supraespinhoso e o subescapular, entre outros dois músculos. Os sintomas normalmente do ombro, das lesões do ombro, são dor, rigidez, fraqueza, além de instabilidade que ocorre mais nos jovens, causando a dificuldade em se exercer atividades esportivas. A artroscopia é feita normalmente através de um aparelho chamado artroscópio, ao qual é conectada uma câmera, permitindo então a visão da articulação, da parte interna da articulação do ombro. Com isso, há um menor índice de infecção, risco de infecção e de perda sanguínea. A artroscopia normalmente é realizada através de portais artroscópicos, com pequenas incisões anteriores ou posteriores ao redor do ombro, onde normalmente na incisão posterior entramos com uma câmera e nas outras incisões nós vamos entrar com os instrumentos cirúrgicos que vão permitir que se realize os procedimentos dentro da articulação do ombro. Entre eles, debridamento de bursite, sutura de tendão do manguito rodador e raspagem de acrômios curvos ou osteófitos. Então assim, pessoal, a artroscopia de ombro é um tema muito interessante. Eu já venho fazendo essa cirurgia há mais ou menos uns 20 anos, junto com a minha equipe, claro. Eu sempre agradeço aos meus colegas que me ajudaram nessa formação de artroscopia de ombro, né? E outra coisa que eu queria falar é o seguinte, é uma cirurgia tecnicamente mais difícil e é inclusive difícil da pessoa entender como é feita a artroscopia, as estruturas dentro da articulação. Então eu vou aqui fazer um desafio a mim mesmo de essa semana fazer com que todos compreendam como é feita a artroscopia de ombro para a lesão de manguito e explicar da maneira mais fácil possível que visão que a gente tem ali dentro da cirurgia das estruturas e como é feita a sutura do manguito quando tem lesão do manguito. Isso é um desafio, porque eu já tentei fazer isso várias vezes nas cirurgias, no momento das cirurgias, e realmente nem sempre dá certo. Então, como diz o povo aí, né, missão dada é missão cumprida. Então eu vou me esforçar para mostrar para vocês aqui os aspectos da maneira mais tranquila, mais simples possível da lesão do manguito, tratamento cirúrgico e diagnóstico. Falando em diagnóstico, como é feito o diagnóstico? Normalmente o paciente acima de 40 anos e que ele começa com dor no ombro, só vai no médico depois de um mês, 2 meses de dor, porque obviamente começa a ter dor, fala, isso não é nada. E aí, quando chega no consultório, a gente vai fazer o exame, normalmente faz os testes clínicos, faz o diagnóstico de bursite ou tendinite, faz o tratamento, primeiro os exames complementares, raio-x e ultrassom, eventualmente, a gente não pede ressonância de cara, e daí o paciente vai para o tratamento conservador. Se aquele paciente não melhora e os testes vão positivando para o diagnóstico da lesão manguito, a gente pede então uma ressonância. Daí então, se o paciente vem com a história clínica de dor no ombro persistente, sem melhora, com tratamento conservador, fisioterapia, medicamentos, até infiltração. Se ele tem um teste positivo, principalmente o teste de Jobe, que identifica a lesão mais comum do manguito, que é a lesão do tendão supraespinhal, e exame de ressonância positivo, então ele é diagnosticado com a lesão do manguito rodador. Aí é indicado então a cirurgia para esse paciente. Então vamos ver agora algumas imagens radiológicas sobre a lesão do manguito rotador. Então vamos ver agora um vídeo sobre o teste de Jobe, que é o teste mais comumente usado para fazer o diagnóstico da lesão do manguito, e esse vídeo vai mostrar direitinho como é feito o teste, que é um teste da força, né, para medir a força do tendão supraespinhoso, e vai mostrar também onde é que fica localizada a lesão do tendão. Nesse teste, o paciente vai fazer a elevação ativa do membro superior no plano da escápula, em extensão e rotação interna contra a resistência do examinador. Esse teste vai avaliar a função
do músculo supraespinhal, um dos principais músculos do manguito rodador e um dos mais comumente lesados, que causa dor e perda de força do ombro. Vamos abrir uma caixinha também de perguntas sobre dor no ombro. Então você já ouviu falar de dor no ombro, de tendinite, bursite ou da própria lesão do manguito? Então nós vamos abrir uma caixinha de perguntas hoje sobre lesão do manguito, dor no ombro. Mande sua pergunta, mande sua dúvida. Amanhã a gente continua falando sobre esse assunto que, como eu disse, é muito interessante.